sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas à reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. É sempre uma alegria e um privilégio encontrar você por aqui. Então quero te pedir para deixar um like aí no vídeo, escrever um alô, um comentário para a gente e, se gostar do vídeo, compartilhar com seus amados, com suas amadas, tá bom? Se não gostar, clique em dislike também, para a gente ter uma oportunidade de melhorar o nosso approach, belezinha? Bem, vamos dar início hoje a uma nova série de mensagens chamada Pacto. Eu sei que a palavra mais popular nas igrejas brasileiras é aliança, mas eu tenho uma sensação de que no imaginário coletivo o termo pacto é mais profundo, tem um tom mais definitivo, inquebrável, além de ser a melhor tradução do hebraico berit. A intenção da série Pacto é explorar como, segundo o texto bíblico, a revelação de Deus e o seu relacionamento conosco gira em torno desse conceito de pacto. Um indicativo claro disso é que a Bíblia cristã ela é dividida entre o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Nós usamos a palavra testamento por um probleminha de tradução. Eu posso até explicar nos comentários, caso você pergunte sobre isso. Ou posso deixar aí na descrição do vídeo, se eu lembrar, claro, né? Eu acredito que quando nós entendermos a importância e o valor do conceito de pacto ou aliança, na maneira como Deus se relaciona com a gente, nossa vida nunca mais será a mesma. A nossa maneira de enxergar e entender Deus nunca mais será a mesma. E acima de tudo, e aqui é um ponto importantíssimo, fundamental para a nossa identidade doutrinária, nós entenderemos que não existe o novo pacto ou o Novo Testamento sem o Antigo. Ou seja, nós afirmaremos o valor do Velho Testamento, do Velho Pacto para a nossa crença. Existem correntes que preferem ignorar essa parte da Bíblia para ficar mais fácil de falar de Deus, mas esse não é o nosso caso. Nós entenderemos, portanto, que a nossa história e a nossa realidade hoje estão ligadas à história do povo de Deus, à história de Abraão, segundo a revelação de Deus no texto bíblico. Eu espero que você curta essa série e seja verdadeiramente impactado ou impactada por ela. Quero aproveitar também esse momento e pedir que você se cuide. Os casos de Covid estão batendo recordes, mas graças a Deus o número de internações e mortes tem sido substancialmente menores, graças às vacinas também. Nós continuamos orando pelos doentes, torcendo pela vacinação e esperançosos no futuro. Mas é importante que você se cuide, hein? Porque quanto mais gente infectada, mais chances de uma nova variante aparecer. Portanto, vamos nos cuidar, por favor. Semana que vem, boa notícia, voltaremos às reuniões presenciais, graças a Deus. Estamos com saudade, não é verdade? Então agora eu quero chamar você para orar comigo, preparar nossos corações e mentes para essa reunião. Vamos orar. Deus de amor e bondade, nós estamos aqui, necessitamos de Ti, estamos querendo abrir nossos corações, as nossas mentes, para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, para crescer na fé, para sermos melhores seres humanos, para sermos verdadeiros embaixadores e embaixadoras de Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos lava de todo qualquer pecado, nos purifica, Senhor, e nos ajuda com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas frustrações. Nós apresentamos tudo o que nós somos e temos diante de Ti, pedindo o Teu toque, Senhor, o Teu toque transformador, o Teu toque purificador, o Teu toque reconciliador. Necessitamos da Tua graça e clamamos por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
É isso aí, pessoal. Como eu disse na introdução dessa reunião, hoje nós começamos uma nova série de mensagens chamada Pacto. No domingo passado, eu te convidei a tomar uma decisão, a fazer uma resolução, para que a partir desse ano, Cristo viva mais em você, que não viva eu, mas que Cristo viva em mim, que sejamos embaixadores de Cristo. Para que consigamos alcançar esse objetivo, nós precisamos conhecer mais de Deus, mais da sua maneira, mais da maneira como Ele se revelou a nós mesmos, através do povo hebreu e do texto bíblico. Ou usando um termo que eu particularmente gosto de usar, nós precisamos conhecer melhor a economia de Deus. Ou seja, como Ele opera, o que Ele valoriza, o que e onde devemos focar, como melhorar. Como eu sempre digo, Deus se revelou, Deus se explicou, Deus deu dicas e indicou o que é importante para Ele e o que o aborrece. Por isso que eu não gosto daquela música que diz que ninguém explica Deus. Vai me desculpar. Mas Deus se explicou. E nos fez embaixadores e embaixadoras dele para que pudéssemos explicar quem é Deus, qual é a sua natureza e o que nós precisamos para viver reconciliados com Ele. Então, se eu afirmo que ninguém explica Deus, eu automaticamente nego toda a obra dele, todo o esforço feito por Deus, através dos profetas, dos apóstolos e de Jesus, para nos explicar quem é Deus. E um ponto fundamental para entendermos quem é Deus e melhorarmos o nosso relacionamento com Ele é entendermos o conceito de pacto, de cortar um berite, como normalmente aparece nos textos originais. Cortar um pacto. Mas antes eu preciso te fazer umas perguntas. Qual é o seu tipo de filme favorito? Drama? Comédia? Filmes épicos? Filmes de guerra? Filmes de ação? Ou filmes da Marvel? Eu particularmente gosto de todos eles. Mas eu gosto muito de filmes épicos, de guerra ou de época. Filmes que, assim, como Troia, ou séries como Viking, ou Downton Abbey, eu gosto bastante. Meu filme, que eu mais gosto é A Cruzada com Orlando Bloom. Uma das coisas que eu gosto sobre esses filmes é que eles retratam épocas e costumes muito diferentes dos nossos. Claro que tem muita fantasia, mas aqui e ali nós encontramos momentos que refletem muito os valores sociais daquela época. Por exemplo, o diálogo entre a mãe de Aquiles e o próprio retrata a importância da honra, da fama, como um valor central da cultura daquela época. Eu até achei o script do filme na internet. Segue mais ou menos assim. Aquiles, se você ficar em Larissa, você vai viver em paz. Você vai encontrar uma mulher maravilhosa, você terá filhos e filhas, e eles terão filhos e filhas. E eles vão te amar. Quando você morrer, eles vão lembrar de você. Mas quando seus filhos e netos morrerem, seu nome será esquecido. Se você for para Troia, você conquistará a glória. Eles vão escrever histórias sobre as suas vitórias por milhares de anos. O mundo lembrará seu nome. Mas se você for a Troia, você não voltará para casa, porque a sua glória caminha lado a lado com a sua destruição. E eu nunca mais te verei. And scene. Uma vida próspera, feliz e uma família amável não se comparavam à honra e às glórias que uma guerra épica podia proporcionar. E guardadas as devidas proporções, esses valores de honra e glória estão presentes e são absolutamente essenciais para o povo hebreu e para a cultura do Antigo Oriente como um todo. Outra coisa que eu gosto nesses filmes são os acordos e traições. Eu morro de rir quando os caras cospem na mão antes de dar aquele aperto de mão forte. É um símbolo de um pacto, de um contrato. Tem filme que retrata os pactos de sangue. E quando você gasta um tempinho estudando sobre isso, você percebe a progressão dos tipos de pacto. Mas o que são pactos, afinal de contas? Pactos são contratos, são acordos firmados entre duas partes, com descrição das partes, do propósito, os benefícios e as penalidades em caso de quebra de contrato. E os pactos são selados, são confirmados, ganham legitimidade de uma maneira ou de outra. Em nosso tempo, contratos são feitos burocraticamente. Se escreve um contrato, se recolhe a assinatura, tem testemunha, vai no cartório para carimbar. Bem diferente do que cuspir na mão ou simplesmente dizer minha palavra é uma só ou my word is my bond. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abrão e faz as seguintes promessas. É como se Deus estivesse estipulando as condições do contrato. Olha o que o texto diz. Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo
e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Nesse chamamento, vemos o objetivo e as cláusulas do contrato. O objetivo, vá para a terra que eu te mostrarei. As cláusulas são basicamente as promessas. 1. Farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Olha aqueles aí. Se você for para Troia, você conquistará a glória, o mundo lembrará o seu nome. Então Deus também promete fama a Abraão, né? Farei o teu nome famoso. 4. Você será uma bênção. 5. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E 6. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Como nós sabemos, Abraão segue o chamado de Deus com grande coragem e fé. Eu lembro quando a possibilidade de vir estudar aqui nos Estados Unidos se apresentou diante de mim. Eu tremi. E para melhorar, a equipe de louvor cismou de cantar Fernandinho. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. E uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi dele tua boca, te abençoarei. Resumo da ópera, eu estou aqui. Não foi fácil nem acreditar que Deus tinha esse plano para a minha vida, nem aceitar esse desafio. E ainda não é. Mas voltando à meditação. Para a gente conseguir navegar nessa série, um ponto fundamental é entender como funcionava aquela cultura naquele tempo e naquela região. Na mensagem de hoje eu vou focar mais nesse aspecto, entender como o povo hebreu se organizava, e na semana que vem eu vou mergulhar com mais foco no pacto em si, tá bom? Começo com um alerta importante. Nós precisamos aprender que o fato de Deus ter escolhido um povo, uma cultura e um tempo para se revelar a nós, não significa que nós temos que replicar, reproduzir tudo que era feito naquele tempo para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro e frutífero com Deus. Se a gente entrar nessa, a gente vai nos confundir tanto que ou nos tornamos fundamentalistas religiosos, defendendo uma sociedade patriarcal e misógina, ou descartamos, por exemplo, o valor do Antigo Testamento. E nós não queremos cair nessa. Portanto, a tarefa é buscar entender o texto bíblico a partir do ponto de vista daquela cultura antiga, mas sem canonizar, sem santificar aquela cultura. Porque tem muitas coisas que eles faziam que nós não fazemos e nem queremos fazer. Por exemplo, pessoas com certas doenças tinham que ficar fora de casa para não tornar a outra pessoa da casa impura. E quem dava o diagnóstico da doença era o sacerdote. Hoje, graças a Deus, quando ficamos doentes, vamos ao hospital, recebemos cuidado do corpo médico e ao final do plantão, esse corpo médico, inclusive, pode ir a um culto, sem ter que esperar dias de rituais de purificação. E é por isso que também aqueles e aquelas que defendem oração ao invés de vacina são chamados de fundamentalistas, entendeu? Porque estão querendo reviver coisas que já passaram. Então, eu creio que você pode tomar vacina, remédio e orar ao mesmo tempo. Verdade ou mentira? O fato é que nós somos mais avançados como sociedade do que era aquela sociedade tribal. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o povo do texto bíblico vivia nessa sociedade tribal, que a base era a família e que a figura de autoridade era o chefe da família, o patriarca. Nós vivemos numa sociedade burocrática, onde o centro de autoridade são as leis, a Constituição. E essa Constituição é aplicada através de agentes públicos. Então, se eu cometer um crime, quem me julga? Quem me pune? Não é meu avô nem meu pai, é o Estado, de acordo com as leis. Inclusive, se o juiz hoje for meu parente, ele tem que se recusar, caso contrário, será considerado suspeito, parcial. E como nós sabemos bem, quando o juiz tem lado, as suas decisões valem menos que uma bananada. É tudo anulado. Mas naquela sociedade tribal, o patriarca da família decidia tudo, desde o futuro dos filhos e noras, até de quem devia viver ou morrer. Depois nós vamos ler a história de Tamar e Judá para entender isso melhor. Gente, o sermão de hoje está igual um quebra-cabeças. Se você não ouvir tudo na ordem,
Você não vai entender nada. Então, por favor, fica ligado aí, presta atenção. Eu dizia que naquela sociedade patriarcal e tribal, o homem mais velho era quem concentrava autoridade, o poder de decisão. Nós hoje temos liberdades individuais protegidas por leis. Talvez seja uma surpresa para você, mas é mais fácil a gente encontrar semelhanças entre as tribos indígenas brasileiras e as tribos de Israel do que entre nós, hoje, e o povo da Bíblia. Então vamos relembrar. O conceito de pacto é essencial para entendermos o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente. Segundo, pacto é um contrato entre duas partes. E para entendermos o conceito bíblico de pacto, é preciso entender a cultura daquela época. Mas não é preciso reproduzir o que eles faziam. Isso seria um retrocesso. Isso significaria querer viver como uma tribo e não viver como uma sociedade organizada, com leis, um Estado democrático. Com isso em mente, é importante a gente entender que, naquele contexto, a rede de proteção social era a família. A família era empresa, INSS, seguro-desemprego, pensão por morte ou invalidez e Bolsa Família ao mesmo tempo. Não existia Estado que garantisse nada disso. Por isso, davam tanta importância ao filho primogênito, que, entre outras coisas, ganhava o dobro da herança em relação aos outros irmãos. Ele se tornaria o novo patriarca da família após a morte do pai. Ele determinaria quem faria o quê e quem receberia o quê dentro daquela economia familiar. Nesse sistema, quando alguém ficava viúva ou órfão, era a família que tomava conta. E é por isso que era uma desgraça tão grande ficar viúva sem família ou órfão sem família. Porque ninguém tomaria conta dessa pessoa, não havia rede de proteção nenhuma. Então imagina assim, uma cebola. No centro da cebola, no centro da sociedade, está a casa, a família, do hebraico betá. Eram cerca de 15 a 30 pessoas, incluindo o patriarca, o filho mais velho com sua esposa e filhos, e os outros filhos homens adultos casados com filhos. A próxima camada era o clã, é a união das famílias. Seria, por exemplo, o caso de Esaú e Jacó, que eram irmãos, patriarcas de suas respectivas famílias, chefes das suas casas. A próxima camada seria a tribo, a união de vários clãs, e a última camada, a camada de fora da cebola, estava a nação, a união de várias tribos. A nação israelita, o povo judeu, no contexto bíblico, era a união das 12 tribos de Israel, que tinham seus respectivos clãs, normalmente referidos na Bíblia como família, e o centro da família normalmente referido como casa. A casa de Abraão, a casa de Jacó, a casa de meu pai, como disse Jesus. Então a casa era onde estava o patriarca com suas esposas, os filhos homens e suas famílias, e em algumas ocasiões os servos também eram considerados extensão da família. Então o primogênito deveria seguir a profissão do pai. Por isso que Abraão, Isaac e Jacó eram todos pastores. Por isso que Jesus era carpinteiro como José. Tudo funcionava assim. Tudo debaixo da liderança do patriarca da família. Então o patriarca era quem decidia tudo. Para ficar muito claro o que eu estou dizendo, nós vamos ler a história de Judá e Tamar. Judá era o líder da tribo de Judá, que é a tribo muito bem vista na Bíblia, não é verdade? Lembra do cântico? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Então, é isso. Gênesis 38, a partir do versículo 6, diz assim: Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, seu segundo filho: Case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria a sua, assim toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. E o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: More como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça. Porque, na verdade, Judá temia que Selá viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timná com seu amigo Hira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Timná para tosquear as suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar-se e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica a caminho de Timná. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento.
Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me fará, ou me dará, perdão, para deitar-se comigo? E ele disse: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? E ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir roupas de viúva. E essa é a palavra do Senhor para a gente hoje. Uma história pesada, né? Vamos lá. De acordo com as leis e a cultura dos hebreus naquele contexto, era a responsabilidade de Judá, o velhinho Judá, cuidar da viúva do seu falecido primogênito. Como? Tamar deveria casar com o segundo filho, e ao ter o primeiro filho, esse seria considerado filho de Er, o primogênito, para herdar o que estava reservado para Er, e manter a memória e a descendência dele viva. Só que o irmão de Er não queria que Er tivesse descendência, devia ter algum problema na família, né? Ou não queria a herança para ele, ou tinha sofrido bullying do irmão mais velho. A gente nunca vai saber disso. O fato é que ele praticava o coito interrompido. Daí, segundo o texto, Onã morre por causa dessa enganação. Só que Judá não entende o recado de Deus e aparentemente culpa Tamar, pensando que seus filhos estão morrendo por causa dela. E ao invés de acertar Tamar com seu filho, de ter ela na sua casa, Judá manda ela morar na casa do pai. E lembra que eu te falei que na casa do pai viviam o patriarca com seus filhos adultos e suas famílias? Mulheres adultas eram responsabilidade dos maridos ou do sogro, no caso de viuvez. E Judá começa a errar por aí. Então, no versículo 24, a gente lê: cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. E aí Judá diz: tragam-na para fora e queimem-na viva. Viu aqui? Uma sociedade patriarcal, o centro da autoridade estava no patriarca. Não tinha lei nem direito individual. O chefe da casa era quem determinava o destino das pessoas sob sua responsabilidade. E Tamar era a responsabilidade de Judá. Logo, ele já errou ao mandar ela para a casa de Judá. Ele sentencia ela à morte, sem pena quando fica sabendo que ela está grávida. Só que Tamar manda um recadinho para o sogro: o pai do meu filho é dono desse cajado aqui, ó, e desse cordão. Cordão que tinha o selo, o carimbo de Judá. Daí o velhinho reconhece que o seu cajado, reconhece seu cajado e seu cordão. Ele vê a marca da família, o brasão da família ali no cordão. E aí ele diz: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue a meu filho selar e não fiz. E por isso que Tamar não morre. Acho que nós conseguimos entender como era a mentalidade daquela sociedade tribal e patriarcal. Mas faltou um detalhe: o papel da mulher. Não me alegra dizer, mas a mulher tinha 3 estágios na vida. Primeiro, a mulher era filha do pai, depois esposa do marido, e depois mãe do filho. O seu link com a sociedade, com a economia, com o sistema legal, era através dos homens da sua vida. A mulher não tinha vida própria. Logo, se a mulher se casasse fora da bênção do pai, ou nunca conseguisse se casar, ou nunca tivesse um filho, ela não teria nenhuma rede de proteção, nenhum bem, nada. Ela seria a definição de abandono e exclusão. E é por isso que a Bíblia constantemente diz que nós devemos cuidar das viúvas e dos órfãos. Esse é o retrato da sociedade tribal e patriarcal de Israel. E eu não sei quanto a você, mas eu digo graças a Deus que nós não vivemos debaixo desses parâmetros. Graças a Deus que as mulheres podem estudar, trabalhar, escolherem com quem querem casar, que roupas querem usar e que papel social elas querem ter. Mas não fica só aí, não. Naquela sociedade patriarcal, as genealogias nem mencionavam as mulheres. Tudo girava em torno dos homens. Tudo era organizado para garantir o legado dos homens. Mas no Evangelho de Mateus, nós vemos algo único e revolucionário: a genealogia de Jesus. A única genealogia na Bíblia que inclui o nome de mulheres. Isso significa que o autor queria muito que nós prestássemos atenção nisso. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre essas mulheres na ordem inversa. Primeiro, Maria, mãe de Jesus, que quase foi rejeitada por engravidar antes do casamento. Se o anjo não aparecesse, você já sabe, ela seria morta. Depois vem a mulher de Urias, Betseba, tomada por Davi à força e que foi mãe de Salomão. Ou seja, mulher que cometeu adultério à força e teve seu marido legítimo assassinado por meio de Davi.
Uma mulher, um escândalo tremendo, né? E aí nós subimos algumas gerações e encontramos Ruth, a moabita, estrangeira, a gentia. Por que será que Mateus queria tanto que nós soubemos que Jesus é descendente dessas mulheres? Daí subimos mais um pouquinho e encontramos Raabe, a cananeia, dona de bordel, estrangeira adoradora de deuses estranhos. Será que Mateus queria queimar o filme de Jesus? Bem, por fim, na verdade, a primeira mulher mencionada na genealogia de Jesus é uma moça viúva 2 vezes que quase foi morta, queimada viva, a mando de quem a deveria proteger, Tamar. O leão da tribo de Judá só existiu porque Tamar existiu. Essa mulher trapaceira que seduziu o sogro, segundo os machistas. A mulher que sofreu na mão de Ero, perverso, a mulher humilhada pelo coito interrompido do outro marido, a mulher que quase morreu por ordem de Judá, o chefe da tribo que curtia uma prostituta de vez em quando. Essa mulher entra na genealogia de Jesus como a matriarca do Filho do Deus vivo, a matriarca do Salvador. Se você ainda não entendeu o recado, eu digo em voz alta. Essas mulheres são citadas para mostrar que o modo de viver, as regras sociais, o contexto cultural e os sistemas legais não são permanentes e nem essenciais para Deus. Você não precisa reviver o passado, recriar sistemas patriarcais para servir a Deus, nem para ser fiel a Ele. Você não precisa de bandeira de Israel, Estados Unidos ou Brasil ou qualquer outra coisa. Sua identidade está em Cristo, a identidade de remido, reconciliado e restaurado. Mas o mais importante, essas mulheres estão na genealogia de Jesus para mostrar que aos pés da cruz, a partir de Jesus, todos nós somos iguais. Homens, mulheres, estrangeiros, órfãos, viúvas, prostitutas, excluídos, condenados à morte, todos carentes e necessitados da graça de Deus. Não existe patriarcalismo no reino de Deus, e por isso eu digo glória a Deus. Como Deus prometeu a Abraão, através dele, Abraão, todos os povos seriam abençoados. E eu cobri de uma forma profunda esse chamamento de Abraão em cultos em dezembro. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Portanto, eu quero dizer, filho e filha de Abraão, ser abençoado, ser abençoada, seja uma bênção, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Na semana que vem nós vamos falar mais especificamente sobre a importância do pacto. Hoje nós falamos do pacto que organizava a família, os pactos familiares, né? Os códigos que são reorganizados a partir de Jesus, porque afinal de contas somos todos iguais aos olhos de Deus. Na semana que vem nós vamos falar mais sobre o pacto, a aliança entre pessoas de outras famílias e até de outras nações, e quais são as implicações desses pactos para nós hoje. Então que Deus te abençoe muitíssimo, tenha uma semana abençoada.